Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a crise política no governo Bolsonaro, gerada aí pela saída explosiva do ex-ministro Sérgio Moro na última sexta-feira. Vamos conversar sobre as consequências disso com o professor de Filosofia, Política e Ética na Universidade Estadual de Londrina, comentarista político Clodomiro Banwart. Professor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista mais uma vez. Eu que agradeço, Diego. Bom, na última sexta-feira, então, nós tivemos a saída do ex-ministro Sérgio Moro, uma saída, como eu disse, explosiva pelo conteúdo das declarações do ex-ministro, as justificativas que ele deu para deixar o governo Bolsonaro, o Moro, que era o principal ministro, sem dúvida nenhuma, desse governo. Já lembrando também que há 2 semanas tivemos a saída já também do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, que também ganhou muita popularidade pela forma como ele vinha conduzindo a crise do coronavírus. Professor, politicamente, quais podem ser as principais consequências dessa saída do Moro do governo Bolsonaro? Então, Diego, o Moro faz uma coletiva que me parece que ele congrega 3 elementos. Anúncio da demissão, faz uma delação e transforma aquilo num palco para a sua inserção no mundo político. Então, acho que a saída do Moro ele representa muito para o governo Bolsonaro, até porque tinha uma capilaridade desta bandeira do combate à corrupção, que vem desde a Lava Jato 2014. O Moro foi o grande protagonista dessa empreitada e acaba trazendo isso para dentro do governo Bolsonaro, dando credibilidade para um governo de extrema-direita. A saída dele representa essa ruptura. Essa ruptura que tende a gerar agora uma divisão interna entre os bolsonaristas e aqueles defensores da bandeira do lavajatismo, por assim dizer. E acho que tem um elemento importante aqui, que a saída do Moro e a sua fala faz uma demarcação, um risco no chão, dizendo o seguinte para a sociedade: olha, a partir daqui nós não vamos mais caminhar. Ou seja, ou você fica nos parâmetros do Estado Democrático de Direito, ou eu estou fora. Então acho que essa sinalização foi muito importante, fez um afago, inclusive, ao próprio PT. Eu acho que isso é uma sinalização política, no sentido de dizer o seguinte: olha, as forças democráticas que começam a olhar com desconfiança em relação a um perfil autoritário desse governo, temos agora uma delimitação marcada. Ou nós ficamos nos limites do Estado Democrático de Direito, ou nós podemos avançar para a barbárie. Como o professor mencionou a questão da delação, porque o Moro, nesse pronunciamento, ao explicar a sua saída, disse que havia uma tentativa de interferência política do presidente na Polícia Federal, e inclusive o Moro disse que o próprio presidente reconheceu isso, é uma interferência política, sim, e nesse sentido que houve essa delação. E alguns congressistas já avaliando o crime de responsabilidade. Cabe esse tipo de interpretação, quer dizer, e algumas instâncias já cobrando, por exemplo, um posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a essa interferência política. Primeiro, professor, só para que o nosso espectador entenda, qual é a gravidade de você ter uma ingerência política na Polícia Federal? Olha, isso revela, de certa maneira, um perfil de governo autoritário, que transforma uma política, uma polícia de Estado em benefício privado. Isso é inadmissível dentro dos parâmetros republicanos, e isso também, até contando pela história do país, recupera um pouco essa noção de patrimonialismo, de um Estado patrimonialista. Quer dizer, eu não estou aqui apenas representando o interesse do país, da nação, mas eu estou aqui servindo-me desses parâmetros institucionais em benefício familiar, em benefício próprio. Então, fica uma sinalização de que é um modelo que nós já não queremos mais. Em 30 anos de democracia, nós não queremos mais a convivência com o Estado autoritário e nem com o Estado patrimonialista. Acho que o Bolsonaro está o quê? Recuperando elementos que nós já havíamos deixados na nossa história e não está projetado para o futuro. Nesse aspecto, ele acaba, sim, inferindo aí, como você diz, em crime de responsabilidade. E, para muitos analistas, não é só o que foi dito pelo Moro. Nós tivemos, recentemente, aquela presença do Bolsonaro na frente de um quartel, de um grupo manifestando a volta do AI-5, a intervenção militar, e o presidente lá fazendo discurso e transmitindo ao vivo pelas redes sociais. Então, quer dizer, isso é um crime de responsabilidade. Por quê? Porque o presidente é o primeiro que deve preservar
às instituições democráticas do país e para o conjunto da obra, né? Nós temos vários elementos de um governo que tem o quê? Sufocado cada vez mais a transparência, a publicidade, enfim, atacando internamente os pressupostos democráticos do próprio funcionamento do governo. Então, a partir do momento que há caracterização de crime de responsabilidade, quem diz isso é o judiciário, né? E veja, nós tivemos agora com a saída do Moro, na minha percepção, um deslocamento da discussão política para a esfera jurídica, né? Até foi interessante que na própria sexta-feira o Procurador-Geral da República pede autorização de abertura de inquérito para o Supremo Tribunal Federal para investigar. Então nós temos aí uma questão agora que é o quê? É uma questão jurídica, que vai ser, com certeza, analisada pelo Supremo Tribunal Federal e, se isso se caracterizar como crime de responsabilidade, vai demandar, né, uma articulação política mais ampla e também a participação da sociedade, né, a manifestação da sociedade perante o próprio governo. No sentido, por exemplo, de se buscar, aí, de se entender que há elementos para o impeachment, como já foi dito, né? A gente sabe que o impeachment é um julgamento também político, né, professor? Tem que ter uma consistência jurídica, como o senhor mencionou, mas também uma articulação no Congresso. Se o presidente tiver a minoria, por exemplo, é muito provável que isso avance. Agora, há correntes também dizendo que em tempos de pandemia, de uma crise econômica, um processo de impeachment não seria interessante porque demoraria muito tempo, né? E o Brasil ficaria mais uma vez paralisado com outro problema. Como é que o senhor vê essa discussão? Olha, Diego, eu acho que o problema mais urgente que nós devemos debruçar a nossa atenção, e o governo deveria estar focado nisso, é a pandemia. Né? Nós temos uma subnotificação de números de mortes, né, de contaminação, nós não temos ainda uma clareza muito grande da própria doença, e nós estamos agora inserindo, né, mergulhando o país numa crise política totalmente desnecessária, do meu ponto de vista. Agora, de fato, se a crise política está colocada, e ela parte, do meu ponto de vista, dentro do próprio governo, porque não foi a oposição que fez essa crise, né? O próprio governo, o próprio Bolsonaro, com as suas ações, as suas atitudes, né, de acirramento, ele tem provocado essas crises. De certa maneira, as instituições elas devem ficar atentas, né, para preservar, nesse momento, o quê? As instituições democráticas do país. Então, nesse sentido, né, com ausência, com isolamento social, dificulta muito, né, não só as manifestações de ruas, mas também a articulação dos próprios políticos. Mas, de certa maneira, há sim no cenário, né, esse horizonte de uma crise política que vai tomar muito tempo, né, não só da sociedade, mas, sobretudo, dos políticos para o encaminhamento da forma mais adequada possível. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na sexta-feira, tuitou defendendo a renúncia do presidente antes que renunciem com ele. A renúncia seria uma outra saída, mas pelo perfil do presidente, isso é difícil também de acontecer, né? Eu vejo que é difícil porque, para quem acompanha a política, é bastante claro, bastante visível que o Bolsonaro está cada vez mais isolado, né? Ele perdeu o seu próprio partido, não tem mais o partido que o elegeu, quer dizer, ele tem perdido apoio em todos os segmentos, inclusive apoiadores nas redes sociais, né? Existem pesquisas apontando que a saída do Moro pode desidratá-lo mais ou menos em 50% da sua base de apoio. Então isso reduziria o apoio ao Bolsonaro na faixa de 8% a 13%. Isso é muito pouco, né? E não é à toa que ele busca agora o quê? Essa relação com o Centrão, né? E o Centrão não tem compromisso, né? Isso já foi firmado no passado, né? Na tentativa de sobreviver no Congresso Nacional, acho que olhando para o futuro, uma possibilidade de processo de impeachment. Bom, agora o senhor mencionou a questão do discurso do Moro, também já meio que pavimentando o caminho dele para uma possível candidatura à presidência em 2022, até porque o Moro não é mais juiz, né? E ele até no encerramento do discurso disse que estará sempre à disposição do Brasil. Um viés também um pouco político nesse discurso. Já é um candidato fortíssimo, e aí, mediante isso, professor, qual é nesse tabuleiro, como é que as peças devem se mover, o que pode pintar de cenário, já tendo um possível candidato à presidência com o capital político que tem o Sérgio Moro? Isso é interessante, né? Nesse exato momento, e é bom frisar isso porque a política é como nuvens, né? Muda a constelação, mas nesse exato momento, acho que o Moro ele sai do governo, ele sai com um capital político muito grande,
E acho que nós temos que levar em consideração o seguinte: estas acusações, já de saída, devem demonstrar que o Moro tem muita informação e tem condições de provar as informações que ele está divulgando. Então isso já deixa o governo Bolsonaro bastante acuado do meu ponto de vista. Agora, a situação do Moro me parece que não é tão fácil, né? Por quê? Porque o Moro vai ter que passar pelo judiciário, né? Ele foi, de certa maneira, notificado pela Procuradoria-Geral da República e isso vai parar no STF. E, enquanto juiz federal, o Moro basicamente rachou o STF entre os ativistas, né, e os garantistas. Então, o Moro não é muito bem visto dentro do próprio STF por uma ala. E o Moro também não é muito bem visto dentro do próprio Congresso Nacional, sobretudo por essa ala do Centrão que agora se aproxima do Bolsonaro. Né? Então, a vida do Moro não vai ser tão fácil, nem no judiciário e nem no mundo político. Mas, de certa maneira, ele tem um capital político na sua presença popular. Né? Ele tem aí uma aprovação pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pela sua figura como combatente da corrupção muito grande. Então, isso é um grande capital nesse exato momento. Agora, até 2022, nós temos aí um tempo muito grande e eu não sei se esse capital poderia ser desidratado de uma forma ou de outra. Agora, em relação à base do Bolsonaro, eu me refiro mais aos eleitores do presidente, nós tivemos no final de semana manifestações a favor do presidente, né? Essa base continua muito sólida, professor. O senhor mencionou essa questão da divisão entre os lavajatistas e os bolsonaristas. O senhor considera que a base do bolsonarismo ainda é forte a ponto de manter aí a estrutura do poder, quer dizer, manter o Bolsonaro tranquilo quanto a uma garantia de seu mandato? Eu creio que não. Eu acho que essa base do bolsonarismo ela vai ser desidratada. Isso já fica visível, né, desde sexta-feira, acompanhando as redes sociais. Muitas pessoas que declararam voto ao Bolsonaro colocam-se agora com uma postura de ceticismo, né, de distanciamento, de arrependimento. Então, começa a se perceber que a bandeira de combate à corrupção, que foi o grande mote que, de certa maneira, moveu o debate eleitoral 2018 e que leva o Bolsonaro à vitória e, consequentemente, com a presença do Moro, isso é muito forte para um segmento da população. Né? Então, eu creio que haverá, sim, o que a gente pode chamar de uma divisão entre bolsonarista raiz e os lavajatistas que seguirão aí muito mais próximo ao ex-ministro Moro. Tá certo. Bom, professor, uma outra discussão que está sendo feita em relação, até por conta da pandemia e agora agravada também por essas crises políticas, mas é uma possibilidade de retardamento, suspensão, adiamento, enfim, das eleições municipais. Né? Já há uma corrente defendendo que elas aconteçam neste ano, mas mais para o final do ano e não em outubro. Como é que o senhor vê essa questão? Até o momento é esse o cenário, né? A possibilidade que a eleição aconteça entre novembro e dezembro, ainda em 2020. Agora, é interessante porque o calendário eleitoral está correndo, né? Nós estamos todo o programa, né, das eleições de 2020, elas estão acontecendo nesse momento, né? Filiação partidária, daqui a pouco nós teremos o período das convenções, etc. e tal. Então, é muito delicado, né, a maneira como vai ocorrer essas eleições esse ano. E eu acho que tem um outro elemento central nisso, que vai acabar repercutindo nas eleições municipais, é a questão da própria pandemia. Porque as pessoas que estão sofrendo e as pessoas que vão morrer, elas vão morrer no município. Então isso vai afetar diretamente os prefeitos e, sobretudo, aqueles que vão pleitear a reeleição. Eu creio que nós teremos aí um desdobramento muito grande, não o efeito da pandemia nas eleições municipais, e eu espero que nós tenhamos condições de atravessar essa pandemia e realizar, sim, as eleições ainda esse ano. O senhor acha que a discussão em relação à eleição municipal é um assunto que já nem está sendo lembrado pela população por conta da pandemia? Por exemplo, aqui no cenário em Londrina, as pessoas não estão nem pensando, né, não estão nem lembrando, talvez, que haja uma eleição já neste ano e talvez nem saibam quais seriam os potenciais candidatos, né, além do prefeito Marcelo Blinatti, que embora não admita, é naturalmente um nome a se candidatar. Parece que essa discussão ficou em segundo plano, né? Eu acho que a pandemia, de fato, ela toma a pauta central, né, uma preocupação grande. Todos nós estamos preocupados, até no sentido de aprender a lidar com essa questão da higiene, essa questão de como que a gente pode se portar
é tudo muito novo, então a preocupação realmente é a pandemia. E, de certa forma, o próprio cenário político nacional tem tomado a pauta das discussões, né? Joga um pouco de sombra em relação às eleições municipais. Eu creio que se a gente conseguir fazer a tarefa de casa, como se vê nos países aí fora, que fizeram, né, o distanciamento social, o isolamento social e conseguiram atravessar o pico, né, da doença, e que a gente retome aí por volta de julho, agosto, eu creio que o tema das eleições virá à tona com muita força. A pauta. Tá certo, eu conversei com o professor Clodomiro Baumart, professor de Filosofia Política e Ética na Universidade Estadual de Londrina. Professor, muito obrigado pela sua participação e dependendo do decorrer aí do encaminhamento dessas crises sucessivas, nós voltamos a conversar em breve. Ok, Diego, eu fico à disposição e agradeço. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.